O século XX foi marcado por guerras, conflitos e países inimigos disputando o poder. Entre a luta contra o nazismo na década de 40 na Segunda Guerra Mundial, passando pela disputa entre União Soviética e Estados Unidos na Guerra Fria, envolvendo capitalismo versus comunismo. O mundo sofreu grande revolução, não só política, mas também socialmente. Com o fogo cruzado entre Estados Unidos da América e os outros países, a população americana precisava de um incentivo, algo que afirmasse a força do exército americano para a população. A indústria dos quadrinhos viu então uma estratégia. Os heróis tiveram suas personalidades transformadas e as histórias foram sofrendo influências de diversos acontecimentos do mundo real. Esses são os heróis de guerra. De uma forma geral, os Estados Unidos, ele sempre teve como fonte criativa as principais guerras, né? No caso, isso acaba sendo quase que uma regra para a criação da maioria dos super-heróis americanos. O Homem de Ferro e guerras são assuntos extremamente ligados pelo fato do... Eu sempre vi o Homem de Ferro como... Não vi ele como um herói, eu sempre vi ele como uma arma mesmo. É um cara milionário numa armadura. É interessante destacar que em Watchmen você tem contexto da Guerra Fria, mas você tem personagens conflitantes que vivem em guerra com si próprios. E cada um tem um problema psicológico, enfim, algum problema que acaba acarretando em uma ação diferente. Toda ação culminando em uma reação, tentando evitar uma suposta nova guerra mundial. Então, dentro desse ambiente, desse universo envolvendo quadrinhos e guerras, revoluções, o Watchmen ele tem uma contribuição significativa nesse quesito. Qualquer pessoa, por mais fraca que ela seja, ela tem o seu papel. Ela tem um papel a ser desempenhado e que, se ela for fiel a isso, ela não sozinha, mas em grupo, com uma ideologia, ela pode vencer. Na verdade, essa fala não é minha, essa é a fala do ideal americano que ele trouxe. E que perdurou por muitos anos, até ser abandonado e que foi apenas a herança do Capitão América. O Capitão América, ele é tecnicamente fabricado pela guerra mesmo. A primeira edição dele é ele lutando com Hitler, ele socando a cara do Hitler. É uma capa icônica. Ele é aquela imagem, ele é a tradução do patriotismo americano. Ele nasceu exatamente para mostrar para os americanos que eles iam vencer a guerra. Era um lance de estimular mesmo, de mostrar que em algum momento ia aparecer um super soldado, um efeito surpresa, e eles ganhariam a guerra. Ele surgiu assim. Até no filme, eles mostraram muito bem isso, quando mostra o Capitão América vendendo os títulos de guerra. A contribuição dele, não sei nem se é uma contribuição, ele nasceu por causa disso. Se não existisse Segunda Guerra Mundial, talvez o personagem não existiria dessa maneira. Naquela época, eles não tinham muita cultura, muito acesso à cultura. Não existia ainda televisão, a TV não estava tão difundida. Eles iam aos cinemas para poder ver os noticiários. Não havia internet, quase não havia jornais. Então os jovens estavam um pouco perdidos dentro da ideologia americana. E com a guerra surgiu o esforço de guerra, que foi o ato do governo de recrutar as pessoas para o combate. Ele é uma alusão ao lance da moral e do ego do americano. Ele foi essencial para dar um alento para as pessoas, para a molecada, para as pessoas que... Pensa no mundo, década de 40, não tem internet, você não sabe exatamente o que está acontecendo. Se hoje existe uma manipulação da mídia, imagina naquela época. O jovem médio americano, ele se via naquele papel. Ele mesmo sendo fraco, ele mesmo não tendo o que oferecer ao país, ele queria dar vida ao país. Então o Steve Rogers, ele acabou se tornando o retrato da América. Aquilo que o americano queria ser. O ideal é ser conquistado. O governo chegava pra você e falava assim, ó, a gente atacou ali a Alemanha, a gente matou uns caras lá,
eles não mataram muita gente lá, e a gente vai vencer isso aí, espera um pouquinho. E o Capitão América, ele era, tá mensalmente ali, você tá vendo você batendo nos nazistas e tal. Aí é uma coisa muito mais moral. Funcionava muito mais dentro do país deles do que para os soldados mesmo. Porque, a guerra é um negócio feio ali, tem gente morrendo, e não é um pedaço de papel que vai contribuir para a vitória. Mas ajudava no lance do ego mesmo. Por que os americanos não ganhavam guerra facilmente? Deveria ter uma força contrária para poder equilibrar isso. Da mesma forma que o Capitão América está relacionado à Segunda Guerra Mundial, o principal vilão do Capitão América, Caveira Vermelha, ele também está relacionado à Segunda Guerra. Não faria nem sentido, né, o vilão ele não ter uma ideologia contrária ao herói. Então, se o Capitão América foi criado para a guerra, o Caveira Vermelha ele vai seguir a mesma lógica. Não só ali o Capitão América, como outros heróis, vão beber água na mesma fonte, buscando ali as maiores inspirações relacionadas a inimigos políticos, que envolvam política, economia e uma série de fatores ali que de certa forma separam, dividem os países. Eles vão influenciar sim, e vai ter ali uma série de influências para a criação desses personagens, com certeza. O Homem de Ferro ele foi criado a partir da Guerra do Vietnã e da Guerra Fria. Se nós imaginarmos os anos 60, que foi a época que o Homem de Ferro ele foi criado, era uma época completamente diferente àquela da Segunda Guerra. Digamos que os medos e os anseios da população não eram mais os mesmos. Eles não precisavam mais daquela vontade de defender, de participar, né, da Segunda Guerra Mundial. Não tinha mais aquele espírito de coragem, mas sim uma disputa, né, entre dois polos, né, que seriam lá os Estados Unidos e a ex-União Soviética, onde o país vitorioso seria aquele que mostrasse uma melhor tecnologia. Então o Homem de Ferro ele se tornou o símbolo desse desenvolvimento, sempre criando novas armaduras, sempre criando uma tecnologia avançada. As pessoas liam nos seus quadrinhos e viam tecnologias que não eram reais, que estavam anos à frente, sendo usadas pelo Tony Stark como uma coisa rotineira. Então o Tony Stark ele tinha acesso a tecnologias que não existiam na época. Era muito importante que a população americana não só apoiasse, mas também acreditasse que os Estados Unidos estavam vencendo, né, aquela disputa. Então a criação do Homem de Ferro ela vai trabalhar muito a questão da valorização da tecnologia, que era a tecnologia que o Tony Stark, né, que é o Homem de Ferro, ele possuía. Valorizava o poderio bélico do próprio Homem de Ferro e até mesmo a questão oferecida pelo capitalismo, né, o que o dinheiro poderia proporcionar. Então retratar aquele herói como um playboy, um rico, né, então isso tudo era muito importante, né, mostrava... digamos que assim mostraria a cultura americana. Os vilões dele basicamente faziam as mesmas coisas que ele. Faziam armaduras, só que as armaduras em algum momento eram piores do que a do Homem de Ferro, porque eles normalmente estavam na Rússia ou numa parte longínqua do planeta, e a tecnologia, apesar deles conseguirem montar 2 pedaços de metal e fazer uma armadura, eles não conseguiam fazer uma armadura tão boa como a do Tony Stark. Eles são meio que reflexos, assim. Um herói com algumas ressalvas aí, né? Primeiro porque foi difícil cair no gosto das pessoas, um playboy que construía armas, e a gente sabe muito bem que pessoas que constroem armas, a arma tem uma finalidade, é aquilo, destruir pessoas, destruir populações. Ele era simplesmente um reflexo do mundo. Eram 2 potências armamentistas, os Estados Unidos, que tinham mais dinheiro, mais brinquedos e mais armas, e os russos que construíam armas com coisas velhas, que esse é a sucata do mundo, como a gente sempre tem essa impressão, né? O Watchman, ele foi criado pensando na Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, mas ele não foi criado no fervor dessas épocas. É a primeira vez que uma editora mostra os heróis realmente interferindo no mundo real. Como seria a intervenção dos heróis se eles realmente existissem no mundo real? Isso é uma coisa inédita, que não tinha sido feito até então. Se você for analisar o Watchmen de uma forma bem vertical mesmo,
os inimigos deles, os vilões, são eles próprios. Então, pegando o gancho ali da Guerra Fria e todo o problema pelo qual os personagens passavam na época, eles respiram todo esse ambiente, eles vivem esse ambiente. Além dos conflitos envolvendo o mundo, existem os conflitos próprios. E ninguém pode confiar em ninguém ali. Então você tem o herói, mas você também tem o vilão, na mesma pele. Coloca os vilões não como a doença em si, mas sintomas de uma doença muito mais podre, que é a degeneração da sociedade americana. Então, o contexto da história, aqueles anos 80 perturbado, anos 80 sombrio, perto do Holocausto, com pessoas cínicas, com pessoas que estavam desiludidas. Então não há um vilão, apenas há vítimas. Imagine você um garoto pegando um gibizinho mensal na banca de jornal e lendo um gibi em que o tempo todo há uma ameaça de uma bomba nuclear ser jogada na sua cabeça. E aí você ia assistir o noticiário e era isso que estava acontecendo. Era a Guerra Fria. O tempo todo tinha esse lance. Pô, quem vai jogar bomba primeiro? A Rússia, os Estados Unidos, onde eles vão jogar. Então, o Watchmen, ela teve uma influência muito grande da guerra em relação ao clima que foi criado da história. A gente pode até considerar, no caso aí, todo o medo da sociedade na época, porque durante a Guerra Fria foram criadas bombas, né? Então o país ele está bem armado, então ele possui bombas tecnologicamente muito avançadas, mas legal. Chegando o fim da Guerra Fria, o que a gente faz com essas bombas? E se elas caem em mãos erradas? O mesmo acontece com os heróis. São seres superpoderosos. Mas e se o poder desses heróis acabam caindo em mãos erradas? E se eles se corrompem? Né? Qual seria aí o destino da humanidade? O objetivo era mostrar que, se os heróis realmente existissem, o resultado dos conflitos seria diferente. Apesar de ter passado e as guerras terem acabado, os acontecimentos daquela época retratados nos quadrinhos são eternos.